Olá, boa noite. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou jornalista, moro em Belo Horizonte e atualmente presido a Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em 1909 em Juiz de Fora para promover a literatura e a língua portuguesa. A Academia Mineira de Letras é parceira da Bienal Mineira do Livro, que ocorre na capital do estado, também sempre na tentativa, na intenção e com o objetivo de valorizar a educação, a cultura, a história, a memória, as letras e as artes. Durante todos os dias da Bienal Mineira do Livro, estamos aqui realizando um café literário. E hoje tenho a alegria de receber a poeta, professora, pesquisadora, ensaísta, Marister Maciel, que generosamente acolheu o nosso convite para conversar aqui no Café Literário. Marister, é uma alegria receber você aqui hoje. Obrigada, Rogério, alegria minha. Muito obrigada a todos. E, de fato, é um privilégio estar no Café Literário Bienal Mineira do Livro. Olha, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre toda a trajetória, sobretudo a trajetória literária de Marister Maciel. Mas eu quero começar lá do começo, Marister. Nós sabemos que você é de Patos de Minas e que desde cedo se interessou por literatura. Eu queria que você explicasse um pouco para o nosso público, contasse um pouco para o nosso público, como é que foi a sua infância, em que tipo de casa você nasceu, você foi criada, e como é que a literatura aparecia naquele ambiente. Bem, como você disse, a literatura chegou à minha vida muito cedo. E chegou pela via da oralidade. Quando eu comecei a frequentar o jardim de infância, em Patos de Minas, comecei a ter contato com as histórias, ter contato com um mundo completamente diferente do que eu tinha em casa. Eu morava numa casa grande, com um quintal imenso, que ocupava quase um quarteirão, e cheio de árvores, cheio de bichos. E passei a frequentar também a escola. E ao voltar para casa, eu tinha vontade de transmitir para alguém aquilo que eu aprendia na escola, que a professora contava. Eu comecei a fazer isso com as goiabas, com as mangas, com as frutas do quintal. Eu subia nas árvores e conversava com as frutas. Aí comecei a contar histórias para as frutas, e a ensinar alguma coisa para elas. Tanto que eu creio que o meu ofício de professora nasceu junto com o meu ofício de escritora. E a gênese disso tudo está no quintal da minha casa e no contato direto com a minha professora Nilza, no Jardim de Infância. E os vidrinhos de remédio? Conta essa história para nós. Eles foram seus primeiros alunos. Sim. Depois das frutas, eu passei para os vidros de remédio. Eu queria alunos, entre aspas, que pudessem ir para o meu quarto comigo, para que eu contasse histórias para eles antes de dormir. E as frutas não cumpriam esse papel. E aí passei a colecionar vidros de remédio. Minha mãe sempre tinha vidros espalhados pelos armários. E eu peguei os vidrinhos. Na época, os remédios não vinham em cartelas, não vinham em recipientes de plástico, vidro mesmo. E montei a minha turminha de vidros, cada vidro tinha um nome, e passei a ensinar o que eu aprendi para eles e a contar histórias para todos antes de dormir, quando eles
ficavam depois debaixo da minha cama. Maravilha. Olha, tem uma história sua, me corrija se eu estiver errado, que foi a de haver vencido o concurso de redação, é isso mesmo? Que foi a primeira vez que um texto seu foi publicado no Jornal de Patos. Conta para nós como é que foi isso. Sim, isso foi no Colégio das Irmãs, no Colégio de Freiras, de Patos. Nós chamávamos na época de curso primário. Era a primeira. Eu tinha acabado de entrar, né? Curso primário, e aprendi a ler, a escrever. Eu já tinha aprendido, né, na pré-escola. Já gostava de ler muito e comecei então a escrever as histórias que eu criava. Antes eu inventava, contava, mas não escrevia. Depois que eu aprendi a escrever, essas histórias foram para o papel. E foi, né, nesse período que meu professor abriu lá um concurso para os alunos, que eu escrevi, né, um poema. Eu não escrevi uma redação. Um poema, que beleza. Um poema. E o professor, né, era editor de um jornal da cidade. E ele gostou muito do poema e resolveu publicar. Então foi a minha primeira publicação. A partir, então, comecei a escrever muito e a publicar, né, nos jornais da minha cidade. E também no Correio Estudantil. Também no Correio Estudantil. Essa é uma experiência importante que eu gostaria que Maristéia Maciel explicasse para o nosso público. Como foi que aconteceu esse jornal na sua vida, Maristéia? Eu passei, depois de cumprir, né, o meu período lá no Colégio das Freiras, eu fui para o Colégio Marista. Né, e lá havia um curso profissionalizante. Eles abriram um curso profissionalizante. Eles abriram vários cursos profissionalizantes de segundo grau. E um deles era jornalismo. Então eu entrei nesse curso profissionalizante de jornalismo. E na época o professor Salvador Rodrigues de Souza era o coordenador, né, e era professor de português, de literatura. E ele nos estimulou a criar um jornal. Então nós criamos, éramos um grupo assim, muito ativo, né? Havia 3 seminaristas, né, colegas, muito inteligentes, estavam entre os melhores alunos da turma, né? Então, esses 3 seminaristas e eu fundamos o Correio Estudantil. E nessa época, né, eu comecei a escrever vários tipos de texto, e não apenas poemas. Eu escrevia crônicas, comecei a escrever crônicas, a fazer críticas, resenhas, críticas, e também textos falando da situação política. Eu participava de movimento estudantil, né? Eu entrei no movimento estudantil, era muito militante, e isso assim, no final, né, dos anos 80, anos 70, finalzinho dos anos 70, e início dos anos 80, então finalzinho da ditadura, né, eu era assim, bastante militante. Esse jornal teve um viés também, né, político, mas era sobretudo um jornal de literatura. Agora, ainda em Patos, você conviveu com um poeta que provavelmente te influenciou muito, certamente te influenciou muito,
você fala sobre ele várias vezes, que foi Altino Cacheta de Castro Leão de Formosa. Como você conheceu Altino? Que tipo de relação você desenvolveu com ele? E ele te apresentou a que tipo de universo? Bem, Altino já era um poeta muito respeitado na cidade, né, quando eu conheci. Eu devia ter por volta de 13 anos de idade. Ele já morava em Brasília, mas ia com muita frequência, né, a Patos, e passava temporadas longas na minha cidade. E eu o conheci numa livraria. Havia pelo menos 2 excelentes livrarias em Patos de Minas. Que é raro hoje em dia, né? Que é raro hoje em dia. E numa dessas livrarias estava o Tinha, me foi apresentado pelo livreiro. E aí começamos a conversar, eu falei da admiração que eu tinha por ele, pelos poemas que eu já tinha lido, que eu já tinha ouvido também. E aí ele falou que gostaria de ler alguma coisa minha, um poema meu. Aí marcamos de novo na livraria, eu levei o poema, ele leu, e a partir daí criamos uma amizade, ao mesmo tempo uma relação de mestre e discípulo. Que bonito. E você, quando fala sobre ele, destaca, entre outras qualidades, o fato de Altino Cacheta ser um poeta de difícil classificação, não é? Como você mesmo ensina, não há um topos definido, né, um lugar definido em que se possa enquadrar a produção poética de Altino Cacheta. E ele também era um leitor com esse mesmo espírito livre, não é isso? Exatamente. Ele te indicava todo tipo de leitura. Altino lia todos os livros, né? Sem preconceito. Sem preconceitos. Ele, de todas as áreas, né? Ele era um leitor ávido e passou a me apresentar alguns autores que eu desconhecia, sobretudo no campo da poesia e da filosofia também. Ele me apresentou Otávio Paz, que teria uma importância decisiva no futuro. Sim. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Exatamente. Ele me apresentou Baudelaire, Valéry, Saint-Jean-Perse. Eu tenho um livro de Saint-Jean-Perse que Altino me deu de presente na época, a dedicatória dele, e um poema que ele escreveu às margens de um dos poemas desse poeta que ele apresentou. Havia então essa relação com Altino Cacheta, mas havia a relação de Marister Maciel também com outros poetas que não estavam ali em Patos de Minas, mas que foram fundamentais também nesses anos da sua formação. Você fala em Cecília Meirelles, você fala em Augusto dos Anjos, e você fala também em Carlos Drummond de Andrade. Queria que você contasse um pouquinho para o público por que caminhos você andou como leitora nos seus anos de formação. A poesia, Cecília Meirelles foi a minha grande descoberta. E eu a descobri muito cedo, ainda no jardim de infância, quando a professora deu aquele poema dos tamanquinhos. E foi quando eu percebi a importância da sonoridade para a composição de um poema. Quando eu percebi que a linguagem tinha música, que a poesia podia explorar essa musicalidade, né, pelas palavras. E, então, Cecília Meirelles teve um papel fundamental. Drummond veio mais tarde. E Drummond foi, de fato, assim,
poeta que iluminou, né, o meu caminho no reino das palavras. Porque ele me mostrou que a poesia é um espaço múltiplo, um espaço prismático, de muitas vias, de muitas possibilidades. E com ele, né, eu desenvolvi o desejo de me tornar poeta. E eu comecei imitando Drummond. Eu imitei vários poemas de Drummond. Inclusive, o poema, tem um poema já, o Resíduo, né? Eu escrevi um, mais ou menos na mesma linha. E assim por diante. Eu pegava um poema do Drummond, agora eu fazia uma paráfrase do poema. Mas isso é importante para a formação, não é? Sem dúvida. Nós começamos de algum lugar. Começamos de algum lugar. Eu comecei imitando Drummond. Esther, depois você veio para Belo Horizonte. Você já sabia que queria fazer letras, é isso mesmo? Sim, eu nunca tive dúvidas sobre isso. Desde criança, a gente estava convicta de que eu queria ser professora. Né? E pela minha trajetória, ainda nos tempos de formação, eu cheguei à conclusão de que eu só podia ser professora de literatura. Eu queria trabalhar com literatura. Cheguei a pensar em fazer jornalismo também, em função dessa formação desse curso profissionalizante. Mas optei pelo curso de letras. E como é que foi? Como é que era no tempo da graduação, a Faculdade de Letras da UFMG? Quem te influenciou como professor? Quem te inspirou? Como é que eram os colegas? Fala um pouquinho para nós desse tempo seu lá. Foi um tempo incrível, né? Porque eu vim sozinha para Belo Horizonte, né? Passei a morar em República, passei a conviver com pessoas completamente diferentes e ter contato com professores impressionantes, né? Com uma erudição muito grande, com uma formação sólida. E dentre esses professores, eu destacaria, né, Jacinto Lins Brandão, nosso mestre, meu mestre, tanto que eu optei pelo diploma em letras clássicas, em grego e português. Eu fui aluna do Jacinto, né, desde o início, exatamente porque eu queria seguir das letras clássicas, e ele foi fundamental, tanto que, graças ao Jacinto, eu publiquei o meu primeiro artigo e apresentei o meu primeiro trabalho no evento, ainda era da graduação. Beleza. Apresentou um trabalho sobre Homero e Kafka, o mito das sereias em Homero e Kafka. Foi um trabalho que eu fiz lá para o curso de graduação. E aí eu apresentei no congresso, depois foi publicado, essa coisa toda. Maria Luísa Ramos, claro, né? Eneida Maria de Souza. Nossa saudosa e querida Eneida. Nossa, minha grande mestra também, me acompanhou desde o início, desde a graduação, depois me acompanhou na pós-graduação. Foi uma pessoa assim, queridíssima, né? E que trouxe novidades da França, os teóricos, né? O estruturalismo, foi ela que trouxe. Conheci Roland Barthes graças a Eneida. Então foi realmente um aprendizado muito grande com a vivência com ela. E outros, né? Há muitos outros professores, sobretudo do Departamento de Teoria Literária. Eu fui monitora do Departamento de Teoria Literária. Então eu convivi com várias
eram principalmente professoras. Isso. Né? Eu fiquei com muitas professoras de teoria que me ensinaram bastante. Bom, olha, nós vamos falar depois do mestrado, do doutorado, mas eu preciso aqui abrir um parêntese para dizer que você publicou o seu primeiro livro, escreveu aos 18 anos e publicou aos 20. Não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque foi nesse tempo aí da faculdade, né? Foi nos anos da universidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que significou escrever e publicar esse livro nesse tempo da sua vida. Foi a minha entrada mais efetiva, né, no mundo literário. Os Haveres do Corpo. O livro teve esse título, Os Haveres do Corpo. Foi um livro muito voltado, de feição muito lírica. Né? Na época, eu estava em processo de descoberta, né? Do amor, da convivência com o mundo de uma forma mais direta, muitas descobertas. Descoberta do corpo, né? Do erotismo, tudo isso. Então, foi um livro que serviu de registro desse momento de descobertas. Que bom. E esse livro, de fato, foi uma estreia, né, numa carreira que segue firme e forte até hoje. Nós vamos falar sobre essa carreira daqui a pouquinho. Mas agora eu quero focalizar no mestrado e no doutorado. A Maristela Maciel, professora e pesquisadora. No seu mestrado você pesquisou e estudou Augusto dos Anjos, poeta que te influenciou muito. Né? Eu queria que você falasse primeiro sobre Augusto dos Anjos, depois sobre Otávio Paz, tema do seu doutorado. Sim, eu descobri Augusto dos Anjos muito cedo. E o primeiro poema que eu li, da autoria dele, foi Morcego. Porque recentemente eu escrevi um poema com esse título, Morcego, revivendo, né, esse meu primeiro contato com a obra de Augusto dos Anjos. O Altino Teixeira também era um leitor muito entusiasmado da poesia de Augusto dos Anjos. Ele sabia poemas de cor, né? E ele falava. Então, acho que essa presença do Altino contribuiu, né, para que eu criasse uma relação de admiração com a poesia do Augusto. Apesar de toda a escatologia, apesar de todas as sombras, né? Mas esse tema da morte também, né, sempre esteve muito presente. Tanto que quando eu fui para o mestrado, para a FMG, eu optei por abarcar essa questão da poesia do Augusto dos Anjos, tanto que o título da minha dissertação foi O Cemitério de Papel. A Atopia de Augusto dos Anjos. Então foi uma espécie de descida à esfera do terrível, né? Até mesmo para uma experiência mesmo de enfrentamento, né, dessa questão da morte. Tive algumas perdas, inclusive de um namorado naquele momento, e então isso foi importante, né, para que eu enfrentasse essa situação. E, claro, o Augusto dos Anjos tratou, né, disso de uma maneira também muito surpreendente, e até mesmo com humor, né? Aquele vocabulário, aquele cientificismo, né? Aquele preciosismo
estridente. Então, tudo isso, né, me chamou a atenção. E me interessava também, claro, tanto que o subtítulo foi a utopia, essa ideia do não lugar. Né, do não lugar no sistema literário, né, na história da literatura. Quer dizer, esse caráter inclassificável, né, do Augusto dos Anjos, e que sempre me atraiu. Se não se vincular necessariamente a nenhum topos, a nenhum lugar fixo, né, mas transitar em diferentes espaços, né, dialogar com diferentes linhas de pensamento, de criação. E ele não foi assim, né? Era inclassificável, assim como o Altino também era inclassificável. Então, essa ideia de inclassificável sempre me tocou. Tanto que depois eu passei a estudar o sistema de classificação. Exatamente, nós vamos chegar lá. Nas enciclopédias, nos tratados científicos, nos dicionários, nesse mundo que pretende categorizar tudo, né? Mas antes, eu queria que você falasse para o nosso público como foi que apareceu Otávio Paz no doutorado. Bem, Otávio Paz, como eu disse, foi apresentado pelo Altino Cacheta. O Arco e a Lira. Exatamente. Ele me deu de presente o Arco e a Lira. E foi realmente o primeiro livro sobre poesia que eu li. E eu fiquei muito fascinada pela maneira como o Paz articulava a criação e crítica, né? Como ele articulava a vertigem e a lucidez. Que acabou virando até título da tese. E me interessava exatamente esse amálgama do Otávio Paz poeta, do Otávio Paz crítico, teórico, estudioso, né, de diferentes temas, né, nas artes, na antropologia, na política, etc. Então, essa multiplicidade do Otávio Paz me moveu a essa capacidade de pensar a cultura. Então, esse meu fascínio pela multiplicidade, pela utopia, né, e por esse jogo entre a criação e o pensamento, né, a teoria e a prática, né, da literatura, da poesia, sobretudo. Então, isso me levou a estudar o Otávio. E afinal, algo que Maristela Maciel veio fazendo há muito tempo. Porque você tem um trabalho como pesquisadora, como ensaísta, como professora, e também tem um trabalho como poeta. Então é uma síntese que também você busca realizar na sua carreira, não é isso, Esther? Eu acho que sim. Pensamento e criação. Pensamento e criação. Como eu disse, no curso estudantil, eu comecei a escrever desenhos também. Ou seja, eu passei a ter um trabalho de reflexão sobre a própria criação literária, criação poética. E então essas duas coisas sempre estiveram juntas para mim, né? Daí essa minha opção pelo enfoque da crítica criativa de Otávio Paz, ou da criação crítica de Otávio Paz, da teoria da lucidez e da vertigem. Bom, nós vamos falar sobre o seu trabalho criativo, sobre os seus livros, mas para esgotar esses momentos da sua vida acadêmica, eu queria que você falasse sobre o pós-doutoramento em cinema na Inglaterra que você realizou, porque eu acho que ele dá informações úteis para o nosso público a respeito da sua trajetória. Sim. Eu acho que a minha trajetória está muito
apresenta assim, muitas interfaces, né? E desdobramentos assim, bem interessantes. Bem ricos, né? Para o meu trabalho atual. Assim. Na época que eu estava estudando os Anjos, eu tive nessa ideia com classificada. Depois, quando eu vi pela primeira vez um filme do Greenaway, o espaço em inglês, eu percebi esse caráter também classificado e a maneira como o cineasta lidava com os sistemas de classificação do conhecimento. Bom, na época eu também estava fascinada por Borges. Borges frequenta a minha vida, né, desde a adolescência. E Borges teve também essa atenção, né, dispensada aos sistemas de classificação do mundo, uma forma mesmo de criticar as categorizações, né, de questionar os saberes legitimados. Então eu resolvi juntar, né, Borges com Greenaway, Arthur Bispo do Rosário, que descobri também naquele contexto. Né, eu também sempre gostei de coleções. Isso? Sempre gostei de coleções. Além da ideia de classificar, da ideia de coleção, sempre gostei de fazer lista. Isso. Sempre tive apreço, né, por essas práticas tradicionais. Então, isso tudo, né, se juntou, né, nesse projeto sobre o uso crítico criativo do sistema de classificação do mundo e da natureza nas artes e na literatura. Isso foi a sua pesquisa de pós-doutorado? Foi a minha pesquisa de pós-doutorado. Olha, nós vamos falar agora, eu vou aproveitar agora para falar exclusivamente sobre o seu trabalho criativo, sobre seus livros, né? E rapidamente nós vamos chegar aos livros que você lançou que se referem a esses sistemas de classificação. Um deles está até aqui comigo, eu vou mostrar para a câmera, Pequena Enciclopédia de Seres Comuns, que é um livro formado por uma coleção de verbetes, né, relativos a seres, a maioria dos quais existente, mas alguns frutos da criatividade, da invenção de Marister Maciel. Mas vamos voltar lá para a poesia, depois que a gente já fez o seu percurso aí pela vida acadêmica. Os Haveres do Corpo foi a estreia na poesia, depois houve um grande ato, não é isso, Marister? Me conta como é que foi a volta ao livro de poesia, a publicação de poesia. Sim, esse ato foi preenchido por ensaios, de pesquisa acadêmica, onde eu entrei como professor da UFMG, e as demandas acadêmicas eram grandes, e com isso eu acabei me voltando muito para esse trabalho, né, de reflexão. E a poesia só voltou quando meu pai faleceu. E foi realmente uma tomada, né, e trouxe de volta esse desejo de criar, o desejo de escrever. Quando eu escrevi, foi quando eu escrevi os poemas do livro Tris. Isso. Né, e um livro dedicado ao meu pai, tem uma parte toda dedicada, né, a essa perda.
Exato. O livro Tris é de 98, é isso mesmo? 98. Que lugar você identifica para o livro Tris na sua obra poética hoje? É a retomada? Sim, foi a retomada. Foi também um livro, Tris foi um livro em que eu pude exercitar muito do que eu aprendi no curso de letras. Eu aprendi com vários outros poetas que eu li naquela época, que eu aprendi. É um livro também que tem forte presença do Otávio Paz. Enfim, eu creio que nesse livro eu consegui articular de uma maneira um pouco mais elaborada a sensibilidade, a vivência, a experiência com um trabalho formal. Perfeito. Já é uma fase de muito mais maturidade, digamos assim, na produção poética. Digamos assim. Mal dizendo. Eu acho que o Otávio Paz teve uma importância muito grande para isso. E depois vieram outros livros, muitos dos quais estão referidos aqui num volume que eu vou mostrar para a câmera, longe aqui, Poesia Incompleta, 98 a 2019, né? Que é um pouco uma reunião do que veio a partir de Tris até 2019. Mas eu queria que você organizasse para o leitor, para o nosso público, melhor dizendo, a sua trajetória a partir de Tris, na poesia. Bem, depois de Tris, foi um livro com um forte traço paradoxal, que a lucidez e a experiência estão muito entrecruzadas. Eu comecei a me entregar a outros tipos de escrita, tentar misturar um pouco os registros. Isso. Não permanecer apenas nos limites do verso, mas abrir a linguagem a outras dicções e levar, inclusive, a prosa para a poesia, ou a poesia para a prosa. Foi quando eu escrevi o livro 19. Isso. Que é uma bióloga, que é uma escritora. Isso. E que adora cozinhar. Exatamente. Conta para nós um pouquinho mais sobre o livro 19. O livro 19 foi publicado em 2004. Ele surgiu de um poema chamado As Idades de Zenóbia. Um poema que ainda tem uma estrutura de verso, mas não tem estrutura de verso. Ele já se desvia desse formato. Tá? E ao escrever As Idades de Zenóbia, foi para uma revista, se não me engano, do Paraná, a revista Coyote. Eu resolvi transformar a Zenóbia numa personagem de um romance, entre aspas. Descrever vários textos sobre a vida dessa mulher, a partir dessas idades todas do poema. Então eu compus esse livro de forma fragmentária. Isso. Tá? E com muitas listas, né, com muitas incursões já nesse espaço das enciclopédias. Tá?
e também, né, da biologia, da zoologia, da botânica, porque a Zenóbia é uma botânica de formação. Ela fez biologia e se especializou em ervas medicinais. Sim. É interessante como os elementos que inspiram a sua produção mais recente já aparecem todos juntos aí no livro de Zenóbia. Os animais também estão muito presentes no livro de Zenóbia. Há uma série só sobre cães e gatos, os animais de Zenóbia. São vários. Ela também fez um estudo sobre as serpentes. Né? E você conta que depois Zenóbia ganhou uma força tão grande que parece que ela passou até a habitar o seu cotidiano, não é isso? Exatamente. Zenóbia se transformou na minha principal referência, como se fosse uma mestra mesmo. Né? Aquela coisa que o Fernando Pessoa fez ao criar o Alberto Caeiro, né, o seu mestre. Eu acho que isso aconteceu com a Zenóbia. Eu criei a minha mestra. Hoje, a Zenóbia conduz a minha literatura. É impressionante isso. Olha só. Eu acabei de escrever um romance que vai sair no início do ano que vem, chamado O Livro das Coisas. E ela aparece como personagem. Ela aparece no Livro dos Nomes. Ok, isso é muito interessante, porque Maristela Maciel gosta de publicar textos em livro cujos títulos incluem a palavra livro. Então, depois do livro de Zenóbia, nós tivemos o livro das sutilezas, o livro dos nomes, não é isso? O livro dos nomes foi logo depois do livro de Zenóbia. E depois o livro das sutilezas, é isso? O livro das sutilezas é de 2019. É muito recente. Muito recente. Conta para nós um pouquinho essa trajetória dos livros de Maristela Maciel. Pois é, surgiu com o livro de Zenóbia. Depois, a partir dessa pesquisa sobre os sistemas de classificação, eu entrei nos dicionários, nas enciclopédias da natureza, toda a história do enciclopedismo, né, no mundo ocidental. E resolvi compor o Livro dos Nomes, que é um livro no formato de dicionário também, né? Com verbetes onomásticos e estruturado de A a Z. Cada letra para um personagem. Para cada personagem, uma história, uma narrativa. 4 narrativas, na verdade. E cada personagem se articula com o outro. Então, no capítulo de um outro personagem, eu desdobro aspectos da história de personagem anterior ou de outro da virada. Então, é uma espécie de caleidoscópio, assim, um livro desmontável, vamos dizer, mas nessa estrutura de A a Z e sempre com um verbete onomástico, né, que eu faço uma pesquisa sobre o nome da personagem e invento também alguma coisa. Isso então foi o livro dos nomes. Isso. Depois do livro dos nomes, eu passei um tempo sem escrever. Escrevi alguns contos, alguns poemas publicados de forma avulsa mesmo. E só retomei de fato a literatura de uma maneira assim, mais concentrada em 2019. Isso. Muito recentemente. Muito recentemente. Então tem esses intervalos, né, que são decorrentes de circunstâncias da vida, claro. Da vida. E aí veio o livro das sutilezas e também veio finalmente o Longe Aqui, não é isso? Eu escrevi o livro das sutilezas no iníciozinho da pandemia. Não, pouco antes. Foi quando eu fui para
Não. Foi antes da pandemia. Não foi antes da pandemia. O Pequena Enciclopédia é que é da pandemia. Isso, que é uma pandemia. Isso mesmo. O livro das Sutilezas. O livro das Sutilezas foi depois que eu me mudei para um novo. Isso. Apartamento, num terraço, cheio de plantas. E aí eu voltei a escrevi o livro das Sutilezas, que é muito voltado para as plantas, os pequenos insetos, né, essa atmosfera mesmo, que retoma a Zenobia de alguma forma. Isso. E depois do livro das Sutilezas, eu resolvi então organizar, até por sugestão do Alencar, da Livraria Quixote, que eu reunisse os meus livros de poesia em verso e prosa. Isso. E publicasse num volume só. Olha, eu vou mostrar. Longe aqui, poesia incompleta. E este aqui foi o último lançamento de livro a que eu compareci antes da pandemia. Antes da pandemia. Uma semana antes. Lá estávamos nós, celebrando o lançamento de Longe aqui, no comecinho de 2020, antes de março, naturalmente, né? Mas ali já com alguma apreensão no ar. Isso. E aqui Maristela Maciel reúne, como ela já falou, a poesia dela, mais de 20 anos de poesia, não é? Qual foi a sensação de reunir tudo? Que balanço você faz dessa produção poética, desses 22 anos, que está aqui nas páginas de Longe aqui? É um percurso que me mostra uma abertura para o híbrido, né? Para as misturas, para a ideia de inclassificável. Começa com poemas, né, dentro do que se espera de poema, o livro Tris, depois se abre, né, para outras modalidades de escrita híbridas. Aí houve um interregno e meu retorno foi de novo com poema a poema, né? Poema e verso, que aos poucos também me conduziu às hibridações. O que é ótimo, né, Maristela? Essa liberdade de experimentar. Isso, a liberdade de experimentar. Então, foi muito interessante isso, porque depois do livro dos nomes, as pessoas começam, quando é que você vai publicar o outro livro? Cadê o outro livro, o outro romance? Mas eu não pude escrever esse romance. E passei esse tempo, né, bem fora, né, do eixo criativo. E a retomada foi exatamente pelo poema. Mas no próprio livro das Sutilezas, eu já começo a experimentar outras possibilidades e retomar aquela ideia do verbete, claro, que está no Hildegard, né? Que é lá a descrição das ervas. Isso. As ervas de cheiro. E depois retomei as listas também. Isso. Que já estavam lá no livro 19. O que é ótimo, né? É um movimento rico, variado e livre. Muito livre. Que circula livremente pelas várias possibilidades da língua. Sim. Agora, durante a pandemia houve a Pequena Enciclopédia de Seres Comuns. Exatamente. Aqui está, a Pequena Enciclopédia de Seres Comuns, que tem ilustrações maravilhosas da Júlia Panadés. É uma das atrações dessa obra, que é lindíssima, não é? E aqui estão Marias, Joões, viúvas, viuvinhas e etc. Não é isso? Híbridos. Como é que é esse livro? O que o leitor encontra aqui, Maristela? Pois é, esse livro, de alguma forma, retoma um projeto anterior, né?
atrelado a uma pesquisa acadêmica sobre animais na literatura, que tem a ver também com o estudo das enciclopédias da natureza. O sistema de classificação. O sistema de classificação, isso. Eu já tinha um projeto de um livro de ficção, de poesia, algo também, né, bem híbrido, que pudesse, de alguma maneira, dialogar com a minha pesquisa. Porque eu sempre procurei esse trânsito, essa síntese entre o trabalho de reflexão, de pesquisa e de criação. Mas tive de adiar esse projeto, uma série de circunstâncias. E depois, né, dessa retomada da poesia, né, depois da publicação do Longe Aqui, me veio esse desejo de finalmente preparar um livro que pudesse, de alguma forma, recuperar um projeto que ficou pelo caminho. Isso. Só que saiu outra coisa completamente diferente do que eu tinha planejado, né, tempos atrás. E resolvi fazer montar na forma de uma enciclopédia. Isso. De plantas e animais, e organizar os verbetes a partir de um critério onomástico, ou seja, a partir dos nomes populares desses seres. Isso. Aí vieram primeiro as viúvas e viuvinhas. Isso. Descobri umas aves, né, chamadas viúvas, e aí eu fui pesquisando enciclopédias, livros de zoologia, de ornitologia, e aí descobri, né, um monte de seres. É um universo imenso, né? Com esse nome. Bom, durante essa pesquisa, eu fiquei assim, muito intrigada com a recorrência do nome Maria também, né, em várias plantas, vários animais. Então, resolvi fazer uma catalogação, né, desses nomes e desses seres, e pesquisar os seres também. E claro, as Marias me levaram aos Joões. Claro. As Marias me levaram aos Joões. E as Marias, os Joões, as viúvas e as viuvinhas me fizeram descobrir os híbridos. Os híbridos não necessariamente porque são seres misturados com outros, mas porque tem nomes que incluem seres de outras espécies ou de outros reinos. De outros reinos. E foi então que eu compus a série dos híbridos. Todos eles com nomes: orquídea macaco, peixe-boi, todos existentes. Porque existem os híbridos na literatura. Isso. Mas como seres fantásticos. Isso. Como seres imaginários. Borges tem um livro dos seres imaginários. O Manual de Zoologia Fantástica, que ele escreveu, que depois deu origem ao livro de seres imaginários. E só com figuras, né, da imaginação, da mitologia, enfim, monstros, etc. E eu não queria compor uma série de híbridos fantásticos, porque eu percebi que na natureza
existem muitos animais que poderiam estar nas páginas das obras de fantasia, das obras e que existem de mesmo. literatura fantástica, e que existem mesmo. Aqui você abriu poucas exceções, parece que são umas 4 ou 5, né, de seres inventados. Tem o peixe banana do Sérgio, por exemplo. Sérgio, que foi realmente uma homenagem quase ao Sérgio. Exatamente, eu tinha lido as 9 histórias do Sérgio, né, nesse período, e o peixe banana ficou assim como uma referência. Bom, ele não existe de fato, mas ele existe literariamente. Claro. Né? Agora eu criei um verbete sobre ele. E outros que vieram assim, até com uma brincadeira, né? Com um exercício lúdico. Que bom. Bom, já que eu encontrei tantos, agora eu vou inventar alguns também. Claro. Mas foram pouquíssimos. Isso. A Lagarta da Noite, por exemplo, né? Eu me inspirei nos livros do meu filho. Sim. Né, que ele criou os Homens Lagartos, Isso. aí o Leonor decidiu criar a Lagarta da É até uma homenagem ao Ricardo Maciel, que é autor de literatura de fantasia, como se fala hoje em dia, né? Exatamente, exatamente. E a Maria vai com as outras, né? Que no seu caso não é uma Maria... Não é uma Maria... adesista. Não, pelo contrário, é uma Maria solidária. Maria solidária. E também quis incluir algumas questões de ordem ecológica no livro, né? Mostrar que muitos desses seres estão em processo de extinção, né? Estão sendo simplesmente dizimados, né? da natureza por efeitos de devastação, por práticas criminosas, ganância, e então eu quis também imprimir algo assim dessa ordem no livro. Né? E também a Viúva Humana. Opa! Eu criei a Maria vai com as outras, então a Viúva Humana entrou como a única humana, o único ser humano desse livro. Esther, nós estamos falando muito aqui de seres da natureza, digamos assim, né? Dos reinos vegetal, animal, enfim. E você tem um trabalho importante de reflexão, né? Sobre o que a gente pode chamar de animalidade, sobretudo no campo da literatura, né? Ou zooliteratura, enfim, há várias terminologias que se podem empregar para fazer referência a esse estudo ou a esse campo, né, de pesquisa que é dado pelos bichos, pelas plantas e a presença deles na literatura. Né? Você se dedica a isso. O que você recolhe como pesquisadora e também como poeta dessa sua incursão pelo mundo da zooliteratura? Olha, essa pesquisa sobre os animais na literatura, de alguma forma, reacendeu a minha própria experiência, né, pessoal com os animais e as plantas na infância e na adolescência. Né? E me levou a uma incursão assim, mais efetiva no mundo natural, que foi assim, particularmente revitalizador, né? E me levou ao reconhecimento, né, da minha própria animalidade e a questionar essa divisão, né, as hierarquias que existem entre humanos e não humanos, e a reconhecer essas alteridades não humanas também, né,
como sujeitos com os quais nós humanos compartilhamos a experiência do mundo, né? Compartilhamos a vida, que estão aí, são criaturas que têm sensibilidade, né? Que têm saberes sobre o mundo, né? Que têm habilidades. E isso me levou a redimensionar o próprio conceito de humano, o próprio conceito de humanismo, de humanidade. E que é cada vez mais necessário hoje em dia, se essa espécie nossa aqui quiser continuar, não é? Pois é, a humanidade tem feito atos tão destruidores, né? E com isso está correndo o risco de se destruir a si mesmo. Claro, se não houver uma mirada mais empática, mais solidária, mais sofisticada, mais sutil em relação aos outros seres viventes, nós vamos passar por maus bocados, né, Esther? Exatamente. Acho que empatia é fundamental, né? Para que possamos manter o mundo vivo. Claro. Senão a Terra vai ser devastada completamente. É isso e aí. aí acaba a própria humanidade. É isso aí. Olha, nós estamos chegando quase ao final da nossa conversa. Eu vou me permitir abordar mais 2 assuntos com você rapidamente. O primeiro deles é a Esther cronista. Esther escreveu muito tempo crônicas, publicou no Jornal Estado de Minas semanalmente por vários anos. No final reuniu essas crônicas, publicou em livro. O que você recolheu desse tempo da cronista? Olha, Rogério, foi uma experiência nova e ao mesmo tempo muito prazerosa para mim. Nova porque eu nunca tinha me dedicado assim, com assiduidade, né, à escrita de crônicas. Na adolescência eu escrevi uma ou outra, né, nos jornais da cidade e tal, mas eu nunca me considerei uma cronista, nunca pensei, né, em seguir esse itinerário, mas a partir do convite recebido, né, do Estado de Minas, eu comecei a escrever semanalmente, né? E foi bom demais, porque eu comecei a prestar atenção no dia a dia, prestar atenção em tudo ao redor, porque eu precisava recolher matéria-prima para esses textos. E a matéria-prima da crônica está na vida, né? Está no dia a dia, nos acontecimentos, nas experiências mais imediatas. E então foi realmente um tempo assim, de muita diversão, descoberta e também de sobressalto, de sofrimento, porque nem sempre eu tinha assunto para escrever, né? Eu precisava, por que eu vou escrever essa semana? Porque escrever semanalmente não é fácil, é muito difícil. Felizmente eu encontrei muitos assuntos nos livros que eu lia, né? Então eu pude aproveitar leituras, filmes que eu via, né? Exposições, viagens, há uma série de crônicas sobre viagens, há uma série de crônicas sobre animais. Sim. Então, foi um exercício assim, fundamental para mim. Assim, eu agradeço demais ao João Paulo Cunha, grande jornalista. João Paulo Cunha, que me fez esse convite para assumir a coluna no Jornal Estado de Minas. Que bom.
E a Esfera Editora? Vamos falar um pouquinho sobre a Olímpio, que é uma revista importante de literatura, sim, mas também de artes, de cultura, não é? Eu queria que você contasse para o público, a Olímpio já está no seu 3º número, não é? O que te motivou a criar essa revista, né? E o que você quer oferecer para o público por meio da Olímpio? Bem, a revista Olímpio surgiu, né, a ideia da revista Olímpio surgiu em 2018 e, de alguma maneira, foi um projeto que dialogou com o trabalho editorial que eu tinha feito antes, né, em Patos de Minas, depois na Faculdade de Letras, quando nós criamos um jornal chamado Expresso. Depois, durante um tempo, eu fui editora da revista literária da UFMG, por pouco tempo, mas fui. E então foi uma retomada desse trabalho editorial, né? Por outro lado, havia também o desejo de homenagear o meu marido que tinha falecido, né, Olímpio, né, e que era muito ligado às artes, à literatura, com quem eu aprendi muita coisa, né, ao longo da minha convivência com ele. Então, surgiu esse desejo, né, de homenagem, esse desejo de empreender algo nessa linha, uma revista de literatura que tivesse um diálogo com outros campos artísticos, né? E foi quando, então, conversei com os atuais editores, meus parceiros nessa empreitada, o José Eduardo Gonçalves, o Maurício Meirelles, o Júlio Abreu, e criamos a revista. E o lema dela, né, é "Não há o que não haja". Esse lema atravessa, né, todos os números e que tem a ver também com uma experiência pessoal. Então, vejo que assim, todos os meus projetos, de alguma forma, se articulam com as minhas experiências também, com as minhas inquietações intelectuais, literárias, artísticas, e também com as minhas experiências, com as minhas vivências. Essa revista surgiu dessa maneira, está no 3º número, e é uma revista múltipla, né, que inclui textos literários, de poesia, de narrativa, de ficção, entrevistas, perfis, trabalhos visuais, né? Enfim, é uma revista que tem como característica a transversalidade, né? A literatura como esse ponto de confluência, né, de outras artes, de outros campos do saber. E é uma revista linda, muito bem cuidada, um projeto gráfico esmerado, parabéns. Obrigada. Por sorte, nós tivemos também a parceria com a editora Miguelinho, né, que imprimiu aí essa beleza. Uma beleza, você que está nos ouvindo, visualmente, a beleza visual, né? Porque a Miguelinho realmente cuidou dessa parte de uma maneira assim, primorosa. Esther, foi uma alegria te entrevistar, um privilégio, muito obrigado. Queria uma palavra final sua para o nosso público que está nos assistindo agora aí no YouTube, da Bienal e da Academia Mineira de Letras, e que, por alguma razão, ama literatura. Eu queria que você dissesse para o público o que a literatura te deu. A literatura me manteve viva. A literatura me levou a
a descobrir o que se esconde nas dobras da realidade transparente. Acho que é isso. Muito obrigado. Um privilégio. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que nos acompanhou também. Até a próxima.